Graça e paz, amém? Toda vez que a gente se dedica à leitura da palavra do Senhor, o Senhor está sempre falando ao nosso coração. O Senhor ele tem nos corrigido, o Senhor ele tem nos dado direcionamento, o Senhor tem orientado o seu povo. E a palavra do Senhor ela diz que o povo do Senhor ele sofre porque falta conhecimento. Porque esse conhecimento a pessoa ela vai adquirir a partir do momento que ela está em comunhão com o Senhor. Ela está buscando o Senhor. Você vai ler a palavra do Senhor, você vai ler a palavra do Senhor com oração. Você vai pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo, continua ministrando a minha vida. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu queria compartilhar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. Profeta Ageu, o pastor pode usar aí o computador também. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 em diante. Podemos ler? Amém? Glória a Deus. Ageu, capítulo 1. E diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josudaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém, queridos? Amém. Só até aí você pode deixar sua Bíblia aberta. Esse período que o profeta Ageu profetizou foi um período que o povo de Israel estava voltando de um exílio babilônico. E o povo começou a reconstruir as suas vidas. A casa, o tabernáculo do Senhor, o templo estava destruído. E eles, de início, eles tentaram até fazer alguma coisa, mas se levantaram os samaritanos naquela época, tentando desmotivar, tentando parar a obra do Senhor, o templo, né, a reconstrução do templo. E as pessoas começaram a buscar os seus próprios interesses, começaram a buscar crescer dentro das suas próprias casas, trabalhando, construindo as suas casas, só que o templo do Senhor ficou abandonado. E eu queria trazer para os irmãos aqui, meditar em alguns textos, o qual o Senhor trouxe ao meu coração o entendimento dessa palavra. E o tema dessa mensagem é o que tem sido a minha prioridade? O que tem sido como prioridade na minha vida? Porque eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui de passagem, amém? Amém. A nossa alegria como cristão, ela é uma alegria constante. Eu falo com os irmãos, eu falei com meu esposo, falei esses dias, eu sempre falo, eu gosto muito de tirar foto. E eu sempre, quando eu tiro foto, eu gosto de sorrir nas minhas fotos. Eu sempre falo, a minha filha, ela já gosta de tirar foto séria, né? Os adolescentes, jovens, gostam de fazer aquelas caras assim, eu gosto de sorrir. E eu gosto de sorrir, não importa a situação, porque eu gosto de colocar para fora aquilo que está dentro do meu coração.
que é a alegria independente da situação. Deus me permitiu viver um tempo onde eu fiquei desempregada por 1 ano, né? E nesse período o Senhor cuidou de nós, o Senhor ele esteve presente em todos os momentos. Quero dizer para os irmãos que o Senhor ele nunca nos abandona. Em momento algum o Senhor nos abandona. Há uma certeza muito grande de que Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nesse lugar. A presença do Senhor aqui é uma realidade. Eu sinto isso porque se não fosse a presença do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui nesse altar. E é com muito temor e tremor que eu trago para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No capítulo 1, versículo 2, eu gostaria de falar com os irmãos alguns pontos. Capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a esse povo. Eu quero dizer para os irmãos que algo tremendo, queridos, é quando Deus fala. E o Senhor ele está falando todos os dias ao nosso coração. A cada culto que eu venho aqui nessa igreja, o Senhor fala ao meu coração. E eu vou para minha casa e eu fico meditando naquilo que o Senhor tem falado. E aquilo tem se tornado uma palavra viva no meu coração dia após dia. Eu lembro que o pastor falou aqui num domingo, seus irmãos lembram, sobre a palavra. Cuidado, os irmãos falam, né? Cuidado com a palavra. Vigie, irmãos, eu acordei segunda-feira, eu acho que a pessoa mais muda era eu. E eu fiquei assim, o que eu vou falar? Eu fiquei pensando naquilo, sabe? E você começa a meditar, o Espírito Santo começa a te policiar. Se você não vai abrir a boca para abençoar, fica quieto, né? Que o Senhor quer usar a gente para estar abençoando. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele falou naquele tempo. E houve um período que Deus se calou. A Bíblia relata que um tempo que Deus ficou 400 anos em silêncio, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Deus se calou. Eu acredito que nesse período, onde Deus não falou com o povo, ele não usou mais os seus profetas nesse tempo, aí que começaram a se levantar, né? Muita coisa. Ó, que Deus falou. Deus não falou nada. Quem está falando é o homem. E começou a se levantar muita coisa. Só que nesse tempo aqui, Deus falou. E Deus tem falado. Eu quero dizer para os irmãos que poucos têm atentado para o que está escrito aqui na palavra de Deus. As pessoas têm buscado alguns argumentos que vai fazer bem à sua alma. Você quer ver um exemplo? Abre lá, pastor, para a gente em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4, 3. Você pode ver aqui, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esse é o tempo que a igreja tem vivido hoje. Aquilo que a gente sempre ouviu, né? Que a igreja precisa buscar, que os irmãos precisam orar, que precisamos jejuar, que precisamos falar do amor de Deus, que precisamos visitar, que precisamos. Aí estão sendo amontoados doutores dizendo que não é necessário. Não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa jejuar. Não precisa. E as pessoas começam a amontoar doutores, tá? Que vão falar aquilo que agrada ao próprio desejo. Então, nessa igreja aqui, está falando que não precisa jejuar, então eu que não sou muito chegada, é aqui que eu vou ficar.
E ali não precisa orar não, então é ali que eu vou ficar. Então as pessoas estão procurando lugar para os seus próprios desejos. Só que Deus, ele sonda o profundo e escondido do nosso coração. O Senhor nunca nos deixa enganados. Olha o que o Senhor fala aqui. Deus faz uma pergunta revelando a motivação do povo. Ageu 1, versículo 4. O Senhor fala, Ageu capítulo 1, versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e a casa há de ficar deserta? O Senhor fala, é para vós o tempo de você olhar só para o que você faz, para a sua casa, e a casa do Senhor ficar deserta? As pessoas estavam fazendo isso naquele tempo. Porque o templo de Salomão foi um templo muito glorioso. Foi um templo de muita riqueza. Mas quando o templo ele foi totalmente destruído, as pessoas ficaram com aquela coisa, não, nós não vamos. Quem dera, né, construir aquele templo igual de Salomão naquela época? Só que Deus queria que o povo restaurasse a adoração. E era no templo que o povo ia adorar o Senhor. Mas as pessoas, elas não queriam. Elas estavam desmotivadas. A adoração, ela foi perdida na boca do povo. Porque as pessoas começaram a trabalhar. Não, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Eu preciso ir além, eu preciso buscar, eu preciso trabalhar. Não, que isso, eu não posso estar lá não. Eu tenho que construir minha família, eu tenho que dar pão, eu tenho que dar alimento para minha família. E o templo ficava abandonado. E olha o que Deus fala. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. A pessoa corre, a pessoa trabalha no nosso dia a dia, né? E a pessoa ganha o seu dinheiro, mas a pessoa não é feliz. A pessoa não é feliz. Você sabe por que não é feliz, querido? Porque a alegria do nosso coração é a presença de Deus. Sem a presença de Deus não há alegria. Eu quero dizer para os irmãos que lá na Coreia, fizeram um estudo do índice de suicídio muito grande. E é um lugar que corre muito dinheiro, muita riqueza. Aí a pessoa vai lá, tem dinheiro, tem riqueza, tem uma educação excelente. Ele não conseguiu vencer na vida, ele pula de um prédio. Acaba com a sua vida, porque não tem alegria. Porque essa verdadeira alegria quem dá é o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu me converti, eu não estava doente, eu aceitei a Cristo com 14 anos de idade. Meu pai era separado da minha mãe na época. Eu tinha uma boa escola, eu tinha uma boa casa, uma boa educação. Só que eu tinha um vazio dentro do meu coração muito grande. Um vazio enorme. E eu não sabia o que poderia preencher esse vazio. E entrando na casa do Senhor, na igreja, o Senhor usou um pastor. Ele começou a falar no meu coração ali naquele lugar. E ali eu reconheci que eu era uma pecadora. E sem Jesus eu não era nada. 14 anos eu reconheci que eu era pecadora. E o Senhor ali entrou na minha vida e me fez nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É o milagre do novo nascimento que Deus faz na vida de todo cristão. Que se abre, que se entrega totalmente. Quando eu venho à igreja, eu tenho uma motivação diferente. A pessoa fala, eu vou na igreja receber minha bênção. Eu vou na igreja e falo, Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Eu quero te dar o meu melhor. Eu quero vir para a igreja porque eu quero dar algo para o Senhor. Eu quero dar o meu melhor. Irmãos, eu não consigo ficar no banco sem exaltar o Senhor com as minhas mãos. Eu
Eu não consigo ficar na igreja sentada assistindo o culto. Eu não consigo, não combina comigo. O Senhor nos levantou, queridos, como adoradoras, como adoradores. E quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem entregar a Ele o nosso melhor. Porque é isso que nós vamos viver quando Ele voltar e levar a igreja. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. No céu não vai cessar a adoração. No céu não vai ter trabalho, lá que você está correndo, né? E você pega a moto, falei como você subir de moto, subir de jatinho. Você não vai ter isso não, no céu não vai ter isso não. E a gente vai ter que se preparar para um lugar onde nós vamos morar a eternidade com o Senhor. E essa eternidade vai ser de glória em glória. A presença de Deus é constante. Ela nunca se apaga, ela nunca se acaba. O Senhor está sempre ali, reinando conosco. E eu tenho pedido ao Senhor, eu quero experimentar isso todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E o Senhor fala que as pessoas estavam recebendo o seu salário em saquetel furado. A pessoa trabalha muito. Eu lembro que um tempo atrás eu queria fazer um curso para trabalhar embarcado. Era um curso que pagava muito bem. Né? Só que eu sempre fui uma pessoa de família. Queria estar perto dos filhos, né? Perto dos parentes. Uma pessoa falou, Fabiana, você está fazendo que curso? Você tem esse dom, você tem esse chamado, Deus chamou para isso? Eu nem falei que Deus chamou. Eu só falei assim, não, que paga bem. Eu não te perguntei isso não. Deus chamou para isso? Eu não te perguntei se paga bem. Que a pior motivação é essa, você entrar num serviço porque paga bem. Às vezes você recebe muito e gasta tudo com remédio. Porque é isso aí. Você vai receber um dinheirão, né? Você vai ficar longe de sua família, vai gastar tudo com remédio. Numa ilusão. Porque a pessoa me conhecia. Ela sabia como eu era. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que Deus quer que eu faça? Qual o direcionamento que o Senhor tem para mim? E outro ponto que eu queria falar com os irmãos, no versículo 6, olha só. Essa situação do povo. O povo bebia, mas não conseguia saciar a sede. O povo vestia, mas não conseguia se aquecer. Recebia o seu salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Que da onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Eu estava falando com meu esposo, a gente estava lá trabalhando, fazendo salgado, ajudando a minha mãe, mas o coração estava aqui. Quando eu falei com os irmãos, às vezes a gente não vai à cela, o coração fica triste, fica desse tamanho assim, ó. Porque a gente está lá, mas o coração está lá. Será que foi quantas pessoas? Será que alguém se rendeu a Jesus? Aí você fica assim, pensando, você fica pensando. Eu estou aqui sentado no microfone falhando, eu falo assim, Senhor, eu estou em condição de comprar um microfone para a igreja, bom, aquele top. A gente fica pensando, aquilo que é bom para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. E é isso, querido, Deus quer isso de nós. Ele quer que a gente se envolva. Como que é maravilhoso a gente estar aqui. Nós estivemos aqui na oração, na intercessão. Estávamos aqui juntos, orando uns pelos outros. Eu sinto falta dos irmãos, sinto saudade dos irmãos, sinto vontade de orar junto com os irmãos. De olhar nos olhos, saber que está bem. Saber que está aqui hoje, estamos vendo as nossas fotos. Isso é de Deus, querido. Isso é de Deus. E o Senhor vai acrescentando as pessoas que há de ser salvas nesse lugar, através da comunhão na igreja. Começa assim, a amor, a comunhão, o Senhor acrescenta. A amor, a comunhão, o Senhor que vai trazer. Os irmãos podem ter certeza disso. Eu quero falar para os irmãos que Deus ele dá um direcionamento. Versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor ele fala: olha para a minha casa. Falou para aquele povo: para de ficar olhando só para dentro da sua casa. Olha para a minha casa está lá, ó, caindo aos pedaços, e você lá cuidando da sua casa. Isso que o Senhor estava falando com esse povo aqui. Eu quero restaurar a adoração do meu povo. Eu quero que o povo se volte para mim.
porque o povo estava buscando seus próprios interesses. Eu quero dizer para os irmãos que há tempo, quando vivi um tempo tão maravilhoso como eu tenho vivido nesses dias. Porque o Senhor, Ele fala na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor sabe aquilo que a gente precisa. O Senhor sabe. O Senhor sabe que se eu vou acordar amanhã, nem eu sei. A gente não tem o controle de nada. Quem tem o controle é o Senhor. E o Senhor, Ele manda, dá um direcionamento para o povo. Eu quero que os irmãos comecem a orar e pedir ao Senhor: o que o Senhor quer que você faça aqui nesse lugar? O Senhor trouxe você para cá para quê? Qual foi o direcionamento que Deus colocou no seu coração? Eu quero falar com os irmãos que a gente que trabalha na obra do Senhor, principalmente no Ministério de Louvor, o irmão deve saber disso. A gente precisa estar o tempo todo em oração, em consagração. Sabe por quê? Porque o Satanás saiu do louvor. Ele era ministro, era líder. E para que nenhum levita, nenhuma pessoa que ministre, que louva, ela venha cair numa condenação, numa arrogância, numa soberba, ela precisa se diminuir a cada dia na presença de Deus, saber que ela não é nada sem o Senhor. E uma vez nós estávamos num louvor, um ministério perfeito aos olhos humanos. Perfeito. E eu senti um peso muito grande no ministério. Um peso, sabe? E a gente está lá orando, se consagrando, buscando. E eu marquei uma reunião com o pessoal, vamos sentar, vamos conversar para ver o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo com os irmãos. Alguém passando luz? Não, está muito bem. Está tudo bem? Está alguém doente? Não, está muito bem. Aí uma pessoa falou assim: irmã, vou falar uma real para a irmã. Eu não dou meu sangue mais para essa igreja. Eu olhei para ele: como? Eu não dou meu sangue mais para a igreja, eu venho quando eu puder. Aí eu falo: o Senhor, tá aí. Tá aí o problema. Tá aí a situação. Então você não vem aqui tocar, que eu venho quando eu puder, né? Eu venho porque eu amo estar aqui. Eu venho porque o Senhor me deu esse dom e eu tenho que dar a Ele, é para oferecer para Ele. Não é vem quando der, eu não dou meu sangue porque eu já dei muito lá atrás e eu fui muito ferido. Entendeu? Eu fui muito cobrada. Aí você vem com aquela mágoa, com aquele negócio: meu Deus, você corre o risco de tocar a vida inteira e ir para o céu. Que isso? Eu não quero isso não, querido. Eu não quero isso. Eu quero tocar aqui, tocar lá, cantar aqui, cantar lá. É uma preparação, um ensaio. Falei com o irmão, cantei na semana, errei dessa aqui as letras. Ajuda aí, irmão. Ajuda aí que eu esqueci a letra ainda. Ajuda, irmão. É assim, um ajuda o outro e aí que Deus opera o milagre. Porque perfeição, querido, o mundo está assim, ó. Mas santidade, e sem ela ninguém verá o Senhor. Santidade está escasso. E Deus está querendo isso do povo dele. Ser santo, ser separado para Ele e por Ele. Deus está querendo isso. Eu quero dizer para os irmãos que a soberania e o poder de Deus é uma realidade desse texto. Versículo 9. Olha o que diz. Ageu 1:9. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Olha só o que o Senhor fala. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, olha o que diz no versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das suas mãos. Querido, nós não temos o controle de nada, de nada.
O Senhor fala aqui, ó, e o pouco que você fez, o que você conseguiu, você trouxe para mim, eu assoprei. Você não tem nada. Quem é que desce a chuva sobre nós? Quem é que faz o sol sobre nós? Quem é que nos dá saúde para levantar? Quem é que você abre os olhos e faz você acordar? Tem algum fio ligado em você, como esse ventilador precisa? Atrás de mim não tem fio ligado em mim. Se Deus cortar a minha vida, eu não estarei mais aqui. E o que eu preparei? O que eu fiz? O que eu fiz para o Senhor nesse tempo? E o Senhor mostra a sua soberania. Certo missionário foi pregar, ele tinha uma casa muito boa, ele vivia com a família dele, mas ele tinha um chamado de missões. E ele foi pregar, e quando ele chegou lá, um leão devorou o braço dele. E perguntaram para ele assim: meu filho, o que você fez? Por que você veio para esse lugar aqui? Você deixou uma família boa, você deixou riqueza lá, sua casa, sua estabilidade para estar aqui, e o leão ainda comer seu braço? Ele falou: o que me faz estar aqui, a certeza da presença de Deus. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou sem um braço, mas eu tenho a presença de Deus. Para pregar a palavra. Para pregar a palavra, abrir mão. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu comecei a abrir mão das minhas coisas, Deus começou a cuidar das coisas que eram minhas, eu nem sabia. Deus começou a abrir a janela do céu. Eu quero dizer para os irmãos, você que ainda não é dizimista e ofertante, você que ainda não é, você que está me ouvindo, traga os dízimos à casa dos tesouros, porque é a única parte na Bíblia que o Senhor fala: fazei prova de mim. Faz prova de mim, ver se eu não vou abrir a janela do céu sobre a sua vida. É o único texto que Deus fala: fazei prova de mim, e eu vou derramar. Então, quando você faz isso, o dízimo não é seu. O dízimo não nos pertence. Uma vez o pastor contou a história que roubou o dízimo, né? Pôs um rombo lá na igreja, roubou tudo. Aí as pessoas falavam assim: rapaz, tem que rever isso, nosso dinheiro. Né? Não é nosso, não tem nada aqui, é do Senhor. Você entrega, não é seu. Aí quando você retém, até o que você não tem, você fica sem. É um negócio doido, um negócio louco. Mas o Senhor fala: trazei todos os dias. Aí você, o Senhor, o que está acontecendo aí? Está levantando pessoas, dizendo que não precisa trazer. E Deus manda trazer. Trazer. O Senhor fala: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, assim diz o Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E o Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a palavra do Senhor é viva, né? A palavra do Senhor é viva. Eu poderia falar muita coisa para os irmãos aqui, que hoje o templo somos nós, né? O templo é Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos, o Senhor tem tocado no meu coração para investir aquilo que eu tenho, para investir o meu tempo, para investir aquilo que o Senhor me deu nesse lugar. Porque o Senhor falou: filho, eu te trouxe para cá, eu te trouxe para prosperar, para frutificar aqui. E eu quero crescer junto com a igreja. Eu quero crescer junto com os irmãos. Quero crescer junto com os meus pastores. Quero crescer com vocês aqui. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. E quando nós estivermos com o Senhor, lá na glória celestial, nós estaremos para sempre com Ele. E essa é a alegria da igreja. Essa alegria que não pode sair do seu coração. Não importa o que você esteja vivendo hoje. Se Deus é o seu Senhor, a sua alegria será constante. Independente da situação.
Você crê nessa palavra? Sim. Fique de pé em nome de Jesus.